Fala, fala galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal de letra. Hoje que é um dia de convocação da seleção brasileira e a gente está aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre os nomes que o Tite chamou, especificamente sobre as novidades, alguns jogadores que talvez já até foram convocados, mas que podem pintar bem para disputar as últimas vagas para a Copa do Mundo do Catar em 2022, né, Christian? Exatamente, estamos aí há praticamente um ano e um pouquinho mais da Copa do Mundo. É um grupo de 24 que você pode colocar aí 70% pelo menos já está bastante desenhado para a Copa do Mundo, né? Mas tem esses jogadores que a gente separou, né, para falar um pouquinho mais, né, esses caras que estão chegando agora, ou que chegaram já, mas jogaram pouco, né, e estão buscando ainda a sua vaga no Catar. É isso mesmo, a maioria dos jogadores são destaques que estão surgindo bem ou estão em momento de consolidação no futebol europeu, mas tem também jogador do futebol brasileiro, né, cara? E para desenhar melhor para vocês, para conversar um pouquinho melhor, mais organizado, a gente vai separar por setor. Vamos começar pela defesa, que é onde está um pouquinho mais difícil a disputa, digamos assim, com algumas vagas já muito certas, digamos assim. E na defesa nós tivemos o Veríssimo e o Emerson Royal, né? São dois jogadores que pintaram aí, que o Tite chamou e que já tiveram convocações, mas que estão pintando de novo para buscar essa vaga, né? Ah, sem dúvidas. O Emerson é um cara que ele teve sua convocação para a Copa América, né? Jogou pouquíssimo, até entrou na final numa mudança meio maluca que o Tite fez e trouxe o Danilo para a lateral esquerda e deixou ele na direita. Mas, na verdade, ele teve muito pouco tempo para mostrar quem ele é. Na verdade, eu confesso que não conheço o futebol dele profundamente, né? Porque é um cara que eu vi pouco. Sei que ele é bom jogador, sei que é um cara que tem uma noção de combate e de marcação boa, né? É um cara firme, é um cara que tem muita força e explosão para correr também, para frente, para trás, para onde for. Então é um cara que, na verdade, até alguns meses atrás eu poderia até pensar que ele estaria bem para ir para a Copa do Mundo, né? Só que daí voltou o Daniel Alves para a seleção e eu falei, mas ele não deve desistir não, né? Como você viu, todo mundo viu aí na internet, o Daniel Alves não vai jogar mais esse ano, simplesmente falou que vou tirar esses meses aí, em janeiro eu assino com alguém e jogo. Ou seja, é uma boa chance para o Emerson tentar se manter aí e roubar a vaga do Daniel, né? É uma coisa que pode acontecer. E o Veríssimo, ele acabou de ser eleito jogador do mês do Campeonato Português, né? E é o zagueiro, para ser eleito jogador do mês tem que fazer algo a mais, e é o que ele fez, né? Ele decidiu um jogo no último minuto, tem 2 gols em 5 jogos e ainda deu uma assistência, zagueiro dando assistência. Então o cara tá muito bem, e é uma posição onde tem 3 garantidos, Thiago Silva, Marquinhos e Militão estão garantidos na Copa, você pode ter certeza, tanto que o Tite falou hoje que ele tem muito trabalho para escolher só 2 desses 3 para jogar, né? E ele abriu a concorrência leal ali, do jeito que ele fala, né? Aquele jeito do Tite. Mas a quarta vaga é terra de ninguém, né? A gente fala. Realmente não tem ninguém que tenha consolidado ali. Então, se o Lucas Veríssimo conseguir chegar no grupo agora, como ele já jogou contra o Peru titular, né? Claro que não vai ser titular, mas brigando por essa vaga aí, por essa última vaga na zaga, ele tem boa chance de conseguir daqui para frente se manter e estar no Qatar. Vou de acordo com o que você falou, cara, até porque o Veríssimo é um jogador de muita consistência. Desde que ele atuava aqui no Brasil pelo Santos, ele era apontado como um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, sendo um jogador muito jovem, né, moleque cria da base, que já subiu, assumindo a titularidade, matando no peito, sendo o pilar da equipe do Santos, chegando inclusive a uma final de Libertadores, o que não é simples, não é qualquer um que consegue matar no peito uma Libertadores jogando no sistema defensivo, tendo que enfrentar atacante provocando, aquele clima de Libertadores que a gente já conhece. Chegou no Benfica, foi vendido, chegou no Benfica já atuando muito bem, sendo um pilar de uma melhora muito grande da equipe. O Benfica tinha muita dificuldade na última temporada, conseguiu na Bacia das Almas classificar para a Champions League, teve alguma dificuldade,
e ele é pilar desse Benfica, digamos que uma reconstrução de um Benfica que vinha tendo dificuldade. É um cara que tem muita possibilidade de disputar talvez a vaga, acredito que esteja centrada nele e no Felipe. Nele e no Felipe, muito obrigado, Cristian. Isso mesmo, nele e no Felipe. Então, é a disputa leal do Tite e de dois ótimos jogadores. É uma vaga que eu acho que está muito bem servida, digamos assim. Se precisar jogar o quarto zagueiro, talvez o Brasil vai estar muito bem representado, porque o Vinícius é muito bom e o Felipe também é um jogador muito bom. Não tem pintado ultimamente na seleção, mas é um cara que também pode estar ali disputando com o Veríssimo. Quanto ao Emerson, cara, você citou um ponto que eu acho muito importante, o vigor físico que ele tem, né, cara? É algo que a seleção brasileira, na minha visão, falta um pouco nas laterais esse vigor físico. E o que é cobrado muito hoje em dia é a titularidade no lado esquerdo do Guilherme Arana, que está jogando muito bem aqui no futebol brasileiro, vem destoando, vem dando assistências, fazendo gols. Eu acredito que se a gente for ter um lateral como é o Lodge, como é o Arana, que é um cara mais ofensivo, um cara que vai estar toda hora lá apoiando, é necessário ter um lateral direito que tenha mais esse porte físico, aquele cara que corra bastante, um cara que marque bem, que tenha alguma facilidade para trombar com o atacante e não deixar o cara passar com facilidade, que senão fica muito complicado para os dois zagueiros estarem toda hora tendo que fazer cobertura, né? Acredito que essa vaga é muito provável que o Emerson consiga ela, porque é onde eu vejo mais fragilidade na seleção brasileira. Acredito que também não é nenhuma novidade para ninguém, né? Isso já vem de algum tempo que a gente vem passando por dificuldades na criação de jogadores que atuam pela lateral direita, né? É onde o Brasil tem mais dificuldade de ter, tanto que é cogitado, com todo respeito ao Daniel Alves, mas um jogador de 36 anos, que embora seja craque, o Daniel Alves claramente é craque, é muito complicado se colocar uma responsabilidade de uma Copa do Mundo para um cara que já tem uma idade tão avançada, né? Mas vejo que a gente está muito bem servido e o Emerson tem muita possibilidade. Sobre o Daniel, eu vejo ele no mesmo saco ali, né, do Emerson, no caso. Eu vejo ele bastante. O Tite ama o Daniel Alves. Qualquer um que convive com o Daniel Alves diz, ama o Daniel Alves, né? E acha ele um cara que realmente ele é. E só o que complica na questão do Daniel é o fato de ele vai estar sem clube até o final do ano, né? Ele pode perder tempo aí, mas eu acho que ele está lado a lado nessa corrida aí com o Emerson e não consigo prever ou projetar algo. Eu realmente acho bastante indefinida essa vaga. Agora vamos para um nome um tanto quanto polêmico, Christian, dessa lista, pelo menos para nós dois, que somos exceção, acredito. Se a gente provavelmente for colocar em discussão na nossa roda de amigos, vão ser massacrados, como sempre. Mas é isso aí. No meio de campo tivemos uma novidade, o Edenilson, que já esteve numa pré-lista do Tite também, né? Ele teve no grupo que não pôde servir os jogadores da PL? Ele foi para substituir os jogadores que não puderam ir da Premier League, certo? Pode deixar que eu continue, deixa eu dar uma estabilizada aí na conexão. O Edenilson é um jogador que tá muito bem no futebol brasileiro, tá destoando, e já há algum tempo é um cara que vai bem aqui, e inclusive fazendo gols, sendo aquele jogador de chegada, muito característica muito semelhante ao que já foi o Paulinho, uma época para a seleção brasileira. Eu não sou um cara muito adepto à convocação dele, porque eu acho que nós temos bons nomes para a posição. Não que ele seja um jogador ruim, longe disso. Um cara que está indo bem no futebol brasileiro não pode ser taxado como ruim. Claro, são níveis diferentes de disputa, relacionado ao nível europeu e um nível de Copa do Mundo, mas não, tá longe de ser um cara ruim, é um cara muito bom de bola, um cara batedor de pênalti, muito dificilmente erra um pênalti. É um cara que é pilar do Internacional e consegue ajudar a equipe a fazer boas campanhas já há algum tempo. Líder também dentro do elenco do time, que dá para ver que é um cara que é experiente, que passa a liderança para o elenco. Recentemente, quase pintou no Flamengo
na temporada passada, que tentaram essa negociação que acabou não rolando. Mas eu acho que temos opções que são mais eficientes no que o time do Tite precisa. O Edenilson é um jogador de chegada ao ataque, quebrando a linha sem a bola. É um cara que vai fazer a ultrapassagem e chegar lá para finalizar. É um cara que vai um oportunismo, vai surgir ali para finalizar. É um jogador de meio campo que tem essa característica. Eu acredito que a maior dificuldade que eu vejo na seleção brasileira é de quebrar a linha partindo do meio campo. O Brasil faz muito... dá muito toque de lado no meio campo. Eu acho que isso acaba deixando o jogo muito previsível, por isso que o Brasil normalmente tem dificuldade de jogar contra equipes que jogam fechada, e em Copa do Mundo, e qualquer jogo que o Brasil for jogar, normalmente as equipes vão jogar fechadas, então a tendência é essa e o Brasil tem que se acostumar a isso. Por isso que eu acho importante você ter jogadores que conseguem quebrar a linha com passe, como um Bruno Guimarães. Você tá um jogador que é criticado, mas que na minha visão melhorou bastante isso aí, o Fred, que é um cara que deu uma melhorada boa. Na Copa América eu acho que ele teve bons jogos, conseguiu melhorar muito, eu vi ele como muito burocrático. Então é uma convocação que eu não gosto, porque eu acho que não é uma característica necessária para o elenco da seleção brasileira. Eu acho que a gente teve muita dificuldade no jogo contra a Bélgica, por exemplo, agora citando a outra Copa do Mundo, que o Brasil perdeu, por não ter o cara que fazia essa construção de trás, por optar por jogar só com um cara de infiltração, como era o Paulinho e como é o Edenilson. Eu acredito que o estilo do Tite necessita desse cara para poder ter mais fluidez na criação de jogadas. Então, meu argumento para a não convocação dele é só esse, porque é um jogador com certeza muito bom. Não, sem dúvidas, é um jogador que, na verdade, eu respeito bastante, eu acho ele muito bom jogador, sim. Não é aquele cara que a gente fala, pô, não pode estar na seleção nunca, em nenhuma circunstância, não é. Não é, é um cara que poderia estar, sim, mas é que o momento, me desculpe, eu vou falar, mas cara, eu não consigo imaginar o Bruno Guimarães fora da seleção brasileira, cara. Para mim, fora do grupo, fora do time titular, eu já reclamo, ainda mais se estiver fora do grupo, né? Então, é um cara que vem de uma crescente muito grande no Lyon, desde quando ele chegou, encantou todo mundo, começou a ver o futebol dele, né? Ele fez uma Olimpíada primorosa, para mim ele foi o melhor jogador do Brasil nas Olimpíadas, foi o Bruno Guimarães, né? E tem começo de temporada e também muito grande, muito consistente, sempre até participando de gols, dando assistências, né? Então, e é um cara que também não é um meia de ligação, não é um meio ofensivo, mas ele dá assistência, ele quebra a linha, realmente, como você falou, ele dá passe em profundidade, lançamento longo. Cara, para mim é um absurdo, que nem eu falei, é um crime o Bruno Guimarães não tá na seleção brasileira, cara, sinceramente. Eu não consigo digerir isso como torcedor, como amante do futebol, que o Bruno não esteja, cara. Após essas opiniões polêmicas, das quais farão a gente ser linchado virtualmente, vamos para as próximas posições, que são as posições de ataque, onde eu acredito que talvez tenha mais oportunidade para quem queira surgir aí como num último momento, nesses últimos 1 ano e 2 meses para a Copa do Mundo, e buscar uma vaga. Vamos começar com o Matheus Cunha, que é um cara que também estava lá na Olimpíada, como você citou, o Bruno Guimarães, e teve um bom desempenho, cara. O que você acha? Você acha que o Cunha vem bem aí para conquistar essa vaguinha de 9 que está muito chorada ali na seleção brasileira, Cristian? É que a questão das convocações, nunca se sabe se o Tite não tem padrão. Às vezes ele convoca 7, às vezes convoca 6, às vezes convoca 8 meio-campistas, às vezes convoca só 6 meio-campistas, 7 meio-campistas. Então a gente fica meio difícil a gente saber quantos vão, né, na lista final, por exemplo, porque tipo ele tá chamando 7 meio-campistas, se o Felipe Coutinho voltar a jogar a bola, não vai ter como, vai ter que chamar mais um e o atacante vai acabar saindo. Então, pode acontecer algumas coisas aí até o final, mas o Matheus Cunha, eu creio que ele está bem colocado, né? E fez uma Olimpíada que começou bem abaixo, mas ele no mata-mata realmente foi muito bem, fez gols, inclusive na final, né? E é um jogador que já vinha bastante tempo
tendo esse apelo popular, né? Até dos nossos companheiros jornalistas, né? De vez em quando, os narradores aí, né? Vou nem falar. Mas a questão do Matheus Cunha é que eu não sei aonde o Tite vai encaixar o Matheus Cunha. Eu não sei se ele vai ser um ponta, se ele vai ser o centroavante, porque é difícil ele ser o centroavante, né? Eu acho, do jeito que ele tá jogando, que o Tite tá jogando, ele tá jogando com o Neymar, ele tá jogando junto com o Neymar, tá o Gabigol, às vezes tá o Firmino, o Gabriel Jesus, ou o Richarlison. Ou seja, é difícil que eu veja o Matheus Cunha jogando como 9, até quando ele entrou contra o Peru, ele não entrou como 9. Ele entrou mais por dentro ali, um segundo atacante, e é realmente ali onde ele gosta de jogar, né? Como o Tite falou na entrevista coletiva depois da convocação, ele é um atacante, o centroavante é um atacante híbrido. Ele usou essa palavra. Ou seja, é um cara que não tem a característica de um 9 clássico, e na verdade eu acho que para ter essa característica é difícil. No futebol brasileiro hoje eu quase não vejo o Pedro, mas o Pedro também é um cara que busca um pouquinho mais jogo, não é aquele cara paradão lá. E então cara, é difícil falar, depende muito de outros jogadores, por exemplo, como o Felipe Coutinho, não explodirem de novo, né? E o Vinícius Júnior, por exemplo, que do jeito que ele está jogando, se for palpitar entre um e outro, o Cunha vai ficar fora. Então realmente difícil, cara. É difícil dizer se o Cunha vai ou não, mas ele tá na briga, assim, tá no bolo. É isso aí. Agora vamos para as duas realmente novidades da lista do Tite. Dois jogadores, um mais aclamado, com mais apelo, que é o Antony, que como vem um momento, o último mês do Antony foi muito mágico, então é natural que fique a memória recente apelando para que seja convocado. E o Rafinha, que é um cara que vem de temporada muito forte no campeonato mais disputado de clubes, a Liga Nacional mais disputada de clubes do mundo, né, cara? São dois jogadores que pintaram aí nessa lista e que acredito que tem boas possibilidades de, se tiverem minutos, mostrar alguma coisa e mexerem com a cabeça do Tite, talvez, Cristian? Sem dúvidas, essa convocação dos dois. Na verdade, em dose dupla, eu até pensei que não aconteceria, porque são jogadores com características parecidas, né, de jogarem ali por fora como extremos, mas criadores também, com bastante assistência, nem tanto gol, mas chutam bem, né, apesar de não ter tanto gol. Mas, enfim, se vem em dose dupla, tá ótimo, né? Que seja assim. Questão do Antony, a Olimpíada que ele fez deixou um clamor popular muito grande por ele, e realmente ele arrebentou, né? E é um jogador que não tem como, se você é brasileiro, você gosta de ver o Antony jogar. Não tem como. Ele tem um estilo muito brasileiro de jogar ali na ponta, às vezes até abusando, querendo humilhar o cara mesmo de sacanagem, que a gente fala. E é assim que o brasileiro gosta. Acho que tá dando cartão isso aí, né, Cristian? Não, gosto do cara que. A gente gosta do cara que dá caneta, dá rolinho, dá chapéu. Até um drible ele mesmo criou lá, que chama Antourni, sei que é que ele dá um giro sobre ele mesmo, um negócio muito louco que ele faz. E, enfim, é um cara que por mim, tem que ter na Copa do Mundo. Eu gostaria muito de ver, a não ser que não tenha 6 vagas, né? Ou 7 vagas, que nem às vezes tem para o ataque. Dessa vez foram 7. Pode ser 6, pode ser 5, não sabemos. Tem que estar na cabeça do Tite. Mas é um jogador que cresceu muito, o Antony. E o Rafinha, na verdade, o Antony é até mais recente, essa explosão, né? O Rafinha já tem bastante tempo, desde o começo do ano aí, que ele está pedindo passagem, todo mundo, na verdade, muita gente na rede social pedindo, mas eu compreendo, o jogador é do Leeds United, às vezes o cara não tem a mesma atenção ali, né? Mas demorou até, mas ele tá aí, né? E já foi chamado da última vez e não pôde ir por causa da Premier League, né? Do rolo que deu lá. Enfim, jogando na Premier League, do jeito que ele tá jogando, sendo o principal jogador do time dele, sendo o camisa 10, e se ele tiver chances de mostrar na seleção, pode ser que ele consiga também, mas é como eu te falei no off, Lucas, para ir o Antony e o Rafinha na Copa do Mundo, acho bem difícil, vão disputar essa vaga aí. Concordo com você, cara, principalmente porque quem vinha atuando ali pelo lado direito, ou era o Gabriel Jesus ou o Everton Ribeiro, que são jogadores que já, na minha concepção, já estão na Copa do Mundo, ou se não,
O Jesus já está na Copa do Mundo, o Everton Ribeiro, pelo que o Tite demonstra, para mim, está muito encaminhado. Tem que fazer uma temporada muito ruim, decair demais ou lesionar para não estar na Copa do Mundo. Então a disputa é muito dura ali de fato. E a tendência é os dois se degladiarem por uma vaga que talvez nem exista, né? Então acaba ficando um pouco complicado opinar sobre a possível sobre se eles vão ir para a Copa do Mundo ou não, mas a qualidade é nítida. Eles entram também naquilo que a gente comentou sobre o Vinícius Júnior, esse jogador que quebra a linha na velocidade, no drible. Tem até, digamos assim, mais dribles de efeito do que o Vinícius. O Vinícius é muito explosivo. A gente até conversou que não lembra do último jogador tão explosivo brasileiro quanto ele. Mas o Antony e o Rafinha tem mais gingado, digamos assim, mais o jeitão brasileiro mesmo, um pouquinho mais de malemolência, o samba no pé para fazer a jogada. Então, acho que pode ser importante ter também jogadores assim. Em caso de não convocação de nenhum deles dois, na minha visão, Vinícius tem que estar independente de jogar em lados opostos. A gente precisa ter um jogador que tenha essa característica de quebrar a linha em velocidade ou no drible, com aquela qualidade pelo lado do campo para poder abrir marcação que às vezes está muito fechada. Então, acho que os dois pintam bem para, em caso de ter uma vaga, ele está ali beliscando entre eles dois, até pela qualidade. O Antony é um jogador muito incisivo, mas muito mesmo. Ele não é só o cara que faz aquele drible que humilha o marcador, como a gente citou. Ele é o cara que faz esse drible ao mesmo tempo em que ele está buscando a jogada para finalizar em gol ou para dar assistência. Ele deu uma assistência na Champions League na última rodada, linda, magistral, cara. Foi um tapa muito bonito. Aquele três dedinhos que o cara do marcador, o zagueiro não entendeu nada. O atacante do Ajax só precisou finalizar bem e fazer o gol, cara. Foi muito bonito. O Rafinha muito consolidado, né, cara? Fez na temporada, como você mesmo já citou anteriormente, a temporada, o jogador que mais participou de gols na Premier League, o brasileiro com mais participações em gols na Premier League. Isso é relevante. Pode não estar numa equipe grande, uma equipe de porte modesto, com certeza, mas talvez isso seja até para se exaltar mais, porque, né, o cara chega lá e vai jogar contra equipes muito duras. Não é fácil chegar para uma equipe pequena da Premier League e ter as disputas que tem e se destacar. O cara conseguiu. Tomara que o Tite dê minutos para os dois, né? Acredito que dá para dar. A gente não sabe como o Tite enxerga o esquema tático dele, se ele pensa em talvez. O Gabriel Jesus, que já tá na Copa do Mundo, joga 90 minutos todos os jogos e 0 pros caras. É a cara do Tite. Mas, assim, eu acho que o mais importante dos dois é que eles são pontas canhotos. Eu acho que tem que ter um ponta canhoto. Não é possível que não tenha um ponta canhoto. Por exemplo, como teve na última do Costa. Um cara que funila, porque o Everton Ribeiro joga pelo lado direito ali, mas é meio campista, ele vai sempre centralizar a jogada. Eles vão sempre criar dúvida no marcador. Mas esse cara vai para a linha de fundo? Mas esse cara vai tentar o chute de fora da área, ou se não, vai dar o passe. É importante ter isso, eu concordo com você. Se fosse o Tite, abriria uma vaga para levar um deles dois, que eu acredito que são as duas únicas opções de pontas canhotos pela direita ali. E só que entra muito do que a gente já citou, né? Se o Tite vai, acho que esse é o momento para fazer isso, porque a gente já está classificado para a Copa do Mundo, não precisa de conversinha, todo mundo sabe, estamos classificados para a Copa do Mundo, agora é o momento de dar oportunidade para montar uma equipe quando eu falo uma equipe, não é uma equipe titular, é um elenco que seja digno de ganhar uma Copa do Mundo, porque a gente vem jogando futebol muito pobre. É um futebol competitivo e pode ganhar uma Copa do Mundo jogando futebol pobre. Na minha opinião, a França ganhou uma Copa do Mundo em 2018 jogando futebol bastante pobre no que diz respeito à construção. Mas eu acredito que é difícil. Até porque o Brasil não tem peças como uma França tem. O Brasil, em elenco, perde para algumas seleções. Então,
acaba que só competir não é legal. Você precisa também, talvez, tentar construir mais ofensivamente para gerar mais possibilidades de ganhar as partidas. Mas a tendência é essa, né, cara? Acredito que a convocação foi boa, poucas coisas dá para se contestar. E Tirando vamos o já cometido seguindo, no né? meio do campo, mas tá tudo tranquilo. Mas, assim, eu realmente acho, olha, de verdade, eu não entendo a internet que fica cornetando toda a convocação do Tite, cara. Sinceramente. Eu acho que sempre tem um ou dois erros claros, no mínimo, no máximo, quer dizer, no máximo tem dois caras ali que você tem que tirar, sabe? Então, eu acho que o problema do Tite é mais na escalação, Lucas. Eu acho que esse aí é debate até para um outro vídeo e já é meio que tradicional de seleção brasileira. Nenhum técnico que aceite assumir a seleção brasileira pode ter na cabeça dele que ele vai ter tranquilidade, porque essa não é a realidade da seleção brasileira e nunca será, porque o Brasil é grande demais e tradicionalmente quem é grande é mais pressionado, não tem como. Então, dito isto, vamos finalizando esse vídeo aqui que já ficou enorme. Vai ter que. Fizemos praticamente um podcast para a rapaziada, vai ter que ouvir no horário de almoço, uns 2, 3 dias. Mas é isso aí, rapaziada. Esse foi nosso vídeo. Curte, compartilha, segue a gente aqui no YouTube, ativa o sininho que é importante também para o vídeo estar chegando para vocês aí, notificação. Dar essa força para a gente está começando. É importante que vocês façam isso. Até o próximo.